conceiros, voltamos aqui com mais um vídeo de questões comentadas. Assista esse vídeo aqui até o final, que vai ter várias dicas para você ficar por dentro do que ela gosta de cobrar, o que ela não cobra. Seguir aqui nas redes sociais, temos o Twitter, o Instagram, o Facebook, lá no Instagram coloco memes, coloco várias coisas que não tem aqui, tá? Então vamos agora direto para a questão número 1, sem enrolação, tá? Sem enrolação, vamos para a questão número 1. Em 1808, fugindo do exército napoleônico, a família real partiu do porto de Lisboa, Portugal, em direção ao Brasil. O local escolhido para viver no Brasil e que também passou a ser a sede do governo português por mais de 13 anos foi a seguinte cidade: A. Brasília. B. Salvador. C. São Paulo. D. Rio de Janeiro. Vamos lá. Primeira família real desembarcou em Salvador. Porém, o local escolhido com a nova sede da coroa portuguesa foi o Rio de Janeiro. Então, depois de uma breve estadia em Salvador, Dom João foi para o Rio de Janeiro, chegando lá no dia 8 de março. As outras embarcações foram chegando nos dias seguintes. Uma tempestade havia separado elas, por isso chegou primeiro e as outras foram chegando depois. A chegada da corte ao Brasil inaugurou o período joanino, durante o qual Dom João esteve no Brasil. A abertura dos portos foi a primeira de várias medidas tomadas pelo regente português e que mudaram radicalmente a história brasileira. Então aqui nossa resposta é a letra D. Rio de Janeiro, que foi o quê? Passou a ser a sede do governo português por mais de 13 anos no Brasil. 2. No céu do século XIX brilhou uma estrela, a do adultério. A história de amantes prolonga, sem dúvidas, um momento que existia há séculos. Entre os membros da família real, Carlota Joaquina Teresa Caetana de Bourbon vinha mal falada por viver na Quinta Ramalhão, palácio distante do marido Dom João. O período da história do Brasil que está relacionado ao texto é marcado por um episódio importante na construção política do país. Tal episódio foi letra A, a chegada da corte portuguesa ao Brasil. B, retorno de Dom João a Portugal. C, a ocupação de Portugal por Napoleão Bonaparte. D, a declaração da loucura da rainha portuguesa, estabelecendo-se Dom João como regente. E, elevação do Rio de Janeiro à condição e capital do Império Português. A passagem do texto que fala sobre o adultério de Carlota Joaquina é apenas para situar o leitor em qual período da história se trata a questão, ou seja, no século XIX. Nesse período, a colônia, ou seja, no século XIX, nunca mais seria a mesma, dando os primeiros passos rumo à sua independência. Então, nossa acabamos aqui seria a letra A, a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro. Outro fato aqui que você pode ver que a vinda dela é essa parte que fala aí que Carlota Joaquina já vinha mal falada por viver na Quinta Ramalhão. Quinta Ramalhão é um palácio lá em Portugal, ou seja, já era mal falada em Portugal. E se ela vinha mal falada de lá, então ela veio mal falada até o Brasil. E chegando aqui, ela continuou sendo mal falada. Ou seja, está falando da época que ela estava vindo para o Brasil, sendo mal falada. Chegando em Salvador, eles foram para o Rio de Janeiro. Então, a nossa resposta aqui é a letra A. Questão número 3. Com relação da ida da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, julgue os itens consecutivos. Para muitos historiadores, o fim do período colonial brasileiro ocorreu em 1808, quando a chegada da família real ao Rio de Janeiro. No entanto, a opção pela independência formal do Brasil passou a ser abertamente discutida apenas em 1820 com a Revolução do Porto. Vamos pegar alguns fatos históricos aqui. O fim do monopólio comercial exclusivo metropolitano ocorreu em 1808, com a chegada da família real na Bahia. Aqui Dom João já promove a abertura dos portos brasileiros a nações amigas, ou seja, a Inglaterra. O Brasil deixa de ser colônia em 1815, com a elevação do Reino Unido do Brasil. Aconteceu em 1815, antes de 1820, então a questão já está errada aí. E temos outro fato histórico que fala sobre independência, porque temos aqui a chamada Revolução Pernambucana, que foi um movimento
Emancipacionista, que eclodiu em 6 de março de 1817. Portanto, a independência do Brasil já era discutida muito antes da Revolução do Porto. Tinha sido concebida mais detidamente com um projeto político depois disso, ou seja, 1821, 1822. Então, nosso gabarito aqui é errado. Questão número 4. A vida da família real para o Brasil fez borbulhar a vida cultural da capital com a criação de vários espaços para esse fim. Os dotes musicais do nosso imperador Pedro I, membro da família real, têm sido bastante exagerados ou romantizados, porém é inabitável a sua autoria do hino A. Nacional Brasileiro, B. Da Proclamação da República, C. Da Independência, D. Da Bandeira, E. Da Corte Real. Da Independência é uma canção patriótica oficial comemorando a Declaração da Independência do Brasil, composta em 1822 por Dom Pedro I. A música teria sido composta pelo imperador na tarde do mesmo dia do Grito do Ipiranga, 7 de setembro de 1822, quando já estava de volta a São Paulo, vindo de Santos. Então, o nosso gabarito aqui é a letra C, pois o nosso imperador Dom Pedro I compôs o hino da independência. 5. A vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808 produziu uma série de alterações nas relações entre metrópole e colônia. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que contém eventos associados à presença da corte no Brasil. A. A vinda da missão francesa, a elevação do Brasil à condição de Reino Unido e a abertura dos portos a nações amigas. No tráfico de escravos africanos, a diminuição da distribuição de títulos honoríficos à elite local e o perdão aos envolvidos na Inconfidência Mineira de 1889. C. Adaptação integral da corte aos costumes locais, o incentivo à industrialização do Brasil, a mudança da capital do Rio de Janeiro para Salvador. D. O incentivo à migração de colonos italianos, a suspensão das hostilidades com os índios na zona da Mata Mineira e a separação entre Estado e Igreja. A presença da corte no Brasil, vários eventos foram associados a isso, como a Academia de Belas Artes, a AIBA, que foi criada em 1816 pela missão francesa no Brasil. Sempre foi caracterizada por seguir o neoclassicismo, portanto, o período colonial. Lembrando também que o Brasil se deu à condição de Reino Unido em meados de 1815, também no período da corte no Brasil. Outro evento que aconteceu com a corte no Brasil foi o decreto de abertura dos portos às nações amigas, que foi uma carta régia promulgada pelo príncipe regente de Portugal, João de Bragança, no dia 28 de janeiro de 1808, em Salvador. Então, nossa alternativa aqui é a letra A. Você vê que a letra C tem absurdo, e mudança da capital do Rio para Salvador, a gente viu nas questões anteriores, exatamente o contrário, foi de Salvador para o Rio. B. Está escrito retração no tráfico de escravos africanos. Retração é diminuição, não diminuir o tráfico de escravos. Incentivo de imigração italiana foi anos depois. Então, nosso gabarito aqui realmente a alternativa A.